Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia, né? Espero que esteja todo mundo bem. Eu peço a você, dê um joinha no vídeo, tá? Dê um joinha no vídeo e vamos compartilhar o canal, vamos nos inscrever no canal, vamos compartilhar o conhecimento, tá joia? E hoje vai ser uma aula assim mais focando assim em dois temas de maneira bastante geral, e eu quero deixar uma ideia, tá joia? Durante todo o ano de 2021 a gente teve, debatemos vários temas, falamos várias coisas. Eu terminei, de falar sobre as principais escolas filosóficas do helenismo, e hoje, eu assistindo assim, o que tem acontecido no mundo, tem acontecido tanta coisa, tantas notícias falsas, tantas pessoas assim dando opiniões, tantas pessoas negando a ciência, tantas pessoas desprezando o outro, Então, qual que será o tema da aula de hoje? O que nós vamos falar? Primeira coisa, eu vou deixar as referências da aula, tá joia? As referências da aula na descrição deste vídeo. Vai estar tudo lá embaixo, aonde eu tirei, como é que eu estudei, o que eu fiz para estudar, tá joia? E tem um vídeo também que eu vou deixar o link, tá? Que eu achei muito interessante, um link de uma bióloga, falando, inclusive, sobre este tema que eu vou só mencionar aqui, Eu não vou aprofundar muito, não. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de natureza e cultura, tá joia? O que é a natureza, o que é a cultura, de maneira muito breve e a grosso modo, tá joia? Não é uma aula de cultura, não é uma aula de natureza, tá joia? Porque também não dá tempo para isso, tudo bem? Então tá bom, o que é a natureza, Muitos vão dizer que a natureza é algo dado por Deus. Muitos vão dizer que a natureza ela existe desde sempre e que ela é eterna. E muitos vão dizer que a natureza ela surgiu de maneira espontânea, Então, o que é o natural, A grosso modo, como eu já disse, a natureza é algo que não tem a intervenção humana. Então, o que é o natural? O natural é o que não tem a intervenção humana. E existe uma outra coisa que a gente pode acrescentar aí. Ou seja, o natural é tudo aquilo que é possível, brotar e sair, espontaneamente. Desculpa aí. Tá joia? Então, você, o que você considera natural? Então, eu vou deixar os links aí, você vai pesquisar, você vai ler, Não é só opinião, A opinião da gente é muito importante, mas a opinião tem que ser fundamentada, tá joia? Então, o natural, podemos definir aqui nesta aula que é aquilo que não tem a intervenção humana, É aquilo que vem, Aí, igual eu disse, alguns vão dizer que o natural é criado por Deus, que o natural é espontaneamente, o natural veio, do Big Bang e que gerou todas as coisas, E nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Só que é interessante, A gente acha que a gente não. Quando a gente fala da natureza, a gente tira a gente fora. Pensa assim, Eu sou um ser que foi colocado aqui na natureza, mas eu não sou daqui. A gente, sei lá, eu não sei o que aconteceu com o ser humano, que a gente, age e pensa dessa forma. Tudo bem? Então, natural é aquilo que não tem a intervenção humana. Tudo bem? Então, vamos lá. Cultural, Cultural. Cultural já é totalmente diferente, Só lembrando uma coisa, a cultura é trabalhada pela antropologia, pela história, pela sociologia, pela psicologia, por tantas áreas e também pela filosofia, tudo bem? Então, assim, não tem como dar uma noção geral de cultura, dar uma aula de cultura, a gente teria que ficar horas e horas falando, tá bom? Mas, de maneira bastante sintética
e de maneira bastante simples para que você entenda o que é o cultural. O cultural é aquilo realmente que tem a intervenção humana, é o fazer humano, né? É a transformação da natureza, ou seja, a cultura, ela transforma a natureza, né? A cultura, ela é o quê? É a ação do homem na natureza, é a transformação que o homem faz com a natureza. Então, por exemplo, quando a gente planta uma coisa, por exemplo, tem as coisas que são espontâneas lá, que nasceram naturalmente. Tudo bem. O que o ser humano fez? O ser humano viu que tem jeito de pegar semente, plantar e replantar aqui em outro lugar, de carregar para lá e para cá, né? E assim foi a nossa colonização também, né? Tem alguns produtos que a gente acha que é daqui, né? A gente acha que é daqui e não é. E tem coisas que a gente acha que não é daqui e é, que foram levadas para outro lugar. Então, tá entendido? Então, é natureza sem ação humana. Cultura com ação humana, tá joia? Mas aí entra um probleminha, né? Um probleminha não só filosófico, mas assim, eu tô falando aqui de maneira mais filosófica. Qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas confundem as coisas. Muitas pessoas, elas confundem o natural com o cultural. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. Por quê? Muitas vezes eu quero naturalizar coisas culturais. Eu quero naturalizar aquilo que é cultural. Aí o que acontece? Aí não cabe mudança, não cabe mudança de comportamento, mudança de forma alguma. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. A cultura, ela é excelente, né? Excelente. E há uma variedade muito grande de culturas, né? Existem as culturas regionais, as culturas mundiais, as culturas dos países, né? Cada ser humano e cada grupo de seres humanos possui a sua cultura. Só o que acontece, né? A cultura, como ela é a ação humana, e o ser humano também está sempre mudando, sempre desenvolvendo coisas novas e achando coisas novas, ele vai mudando. Ele vai mudando. Então, se o ser humano muda, a cultura também muda. E a própria natureza vai mudando também. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente transforma a natureza. E com o passar do tempo, a gente vai transformando mais e mais e mais e mais. Vou dar um exemplo. Antes, os desbravadores iam derrubando árvores, tirando e aproveitando e tirando elementos da natureza. Hoje, nós entendemos que se a gente ficar só tirando coisas da natureza, isso pode também nos prejudicar. Por quê? Porque nós fazemos parte da natureza, tá bom? Então, qual é a reflexão da aula de hoje? O que nós podemos assim entender? Nós podemos entender o seguinte, que a cultura ela é muito positiva, a cultura é uma coisa muito boa, mas a cultura também carrega elementos negativos. Quais são eles? Preconceitos, homofobia, racismo, discriminação, preconceito contra pessoas com deficiência, com pessoas que não se encaixam num determinado padrão. Ou seja, a cultura muitas vezes ela define um padrão e quem não está ali naquele padrão acaba sofrendo. Gente, olha, presta bastante atenção nisso, que isso possa assim, sabe, ajudar você a refletir, natureza e cultura. E, olha, a cultura muitas vezes, ela carrega os preconceitos, ela carrega muita coisa boa. E uma outra coisa, gente, não existe cultura melhor do que a outra, não. A própria cultura, impõe cultura. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, muitas vezes existem grupos de pessoas que se acham melhores que os outros, que impõem suas ideias aos outros, que acham que não vai fazer diferença e que tem que ser daquela forma, que vai fazer daquela forma. Por exemplo, você trabalhar de terno e gravata num calor de 40 graus, Deu para entender? Então não confunda cultura com natureza. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima.